Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Versículo 1 em diante. Os que já encontraram, por gentileza, me confirmem dizendo glória a Deus. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E quem pode dê um brado de glória a Deus. Por gentileza, sente-se os que estão em pé. Preciso contar com a sua gentileza, atenção e reverência prestadas diante da exposição bíblica e da maravilhosa presença do amado Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Este é um dos textos mais emblemáticos da Antiga Aliança, a saber, uma das porções mais marcantes e impactantes do Antigo Testamento. Dentre os profetas que estão inseridos basicamente em duas classes, a saber, os profetas maiores e os profetas menores. Isaías alcança preeminência não por ser melhor ou superior dentre os demais, mas única e exclusivamente por uma vontade divina e diretiva para a sua vida. Ele é vocacionado para ser o profeta que mais falaria acerca do Messias, do seu nascimento, do seu desenvolvimento, do seu ministério e por fim, da sua crucificação, que estaria consumando a extraordinária obra de Deus Pai para com a humanidade. Isaías, no capítulo de número 53, ele começa a desenvolver um raciocínio muito profundo acerca do Messias sofredor. Nesta manhã eu quero trazer-lhes a palavra de Deus, sujeitando-a ao seguinte tema: o sofrimento que gerou vida. Diga comigo, 1, 2, 3, o sofrimento que gerou
vida. Vocês podem melhorar. Vamos lá juntos. 1, 2, 3. O sofrimento. Diga para alguém que está ao seu lado: ele sofreu para você viver. Não, melhore, diga como crente. Olhe para alguém e diga: ele sofreu para você viver. Isaías vai iniciar com uma pergunta, e ele expressa no versículo 1: quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Isaías está falando sobre a importância que existe para todos aqueles e aquelas que têm a oportunidade de estarem em momentos e ambientes assim como este, diante da presença de Deus e da exposição das Escrituras. Isaías está fazendo menção sobre a fé. Ele não está, obviamente, falando sobre uma fé emocional, nem tampouco uma fé inteligente. Ele está falando sobre uma fé espiritual. E então ele pergunta: quem creu? Quem deu crédito? Quem recebeu? Quem aceitou a nossa pregação? A palavra de Deus aqui nesta manhã, em primeiro lugar, está dizendo que para todos nós é indispensável crer, saber que Deus está disposto a nos abençoar, entendermos que o propósito divino é estender as suas mais copiosas bênçãos sobre todos, desde que acatemos e abracemos a fé em Cristo Jesus. Portanto, Isaías está dizendo: quem creu em nossa pregação? A palavra de Deus afirma que não há como alcançarmos ou recebermos fé senão pela própria pregação da palavra. O apóstolo Paulo, quando escreve a epístola aos Romanos, no capítulo de número 10 e versículo de número 17, Paulo vai escrever aos Romanos dizendo: a fé, ela é produzida, ela vem por intermédio da pregação, e da pregação da palavra de Cristo. Ninguém pode receber a fé genuína, ninguém pode abraçar a verdadeira fé, ninguém pode acolher a fé espiritual senão por intermédio da pregação expositiva, narrativa, temática, da indispensável, da incomparável, da inspirada, da poderosa, da extraordinária, da impactante, da resultante palavra de Deus. Deixe-me ver quantos já abraçaram uma palavra pela fé. Por gentileza, levante uma de suas mãos aos céus. Se não for lhes causar desconforto, segure a mão assim aos céus. Só quem já abraçou a fé pela palavra, você pode levantar uma de suas mãos aos céus e dar um brado de glória a Deus nesta manhã. A fé, ela é indispensável, e ela só é advinda por intermédio da pregação, e a pregação da poderosa palavra de Deus. O escritor da epístola aos Hebreus, no capítulo de número 11 e versículo de número 6, ele vai escrever: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele
aquele que se aproxima de Deus. É importante entender que precisa aproximar-se pela fé, e quem se aproxima de Deus pela fé, a Bíblia diz e conclui o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, e Deus é galardoador daqueles que o buscam. É pela fé. É pela fé que as comunidades terapêuticas estão em pleno funcionamento. É pela fé que homens e mulheres das mais distintas classes sociais, dos mais variados núcleos familiares, advindos de uma diversidade de cidades e estados da nossa Federação Brasileira e até além fronteiras, adentram as fileiras destas muitas comunidades terapêuticas, e pela fé chegam arrebentados, chegam desacreditados, chegam desesperançosos, chegam enfermos, chegam depressivos, chegam com doenças na alma, chegam complexados. Mas quando a palavra de Deus é pregada na autoridade e na unção do Espírito, homens e mulheres largam os fardos pesados do pecado, da vida promíscua, da vida de libertinagem, e abraçam a fé em Cristo Jesus. É pela fé que estamos aqui nesta manhã. 36 anos de uma jornada pela fé, porque alguém sofreu, porque alguém abdicou da sua majestade celestial, tornou-se homem na semelhança humana. Ele sofreu, ele padeceu, ele abraçou o peso dos pecados de toda a humanidade, mas o sofrimento dele gerou vida, gerou vida, gerou vida. Só os vivos nesta manhã podem celebrar a ele com um brado de glória a Deus. Vida. A verdadeira fé é obtida pela pregação da palavra de Deus. Em segundo lugar, o profeta Isaías aborda e expressa no versículo de número 2, que ele, o sofredor por excelência, o Messias, que de maneira vicária tornou-se servo. Isaías vai dizer, ele não tinha aparência, formosura e nem beleza. Percebam, amados, características humanas desejadas e buscadas não existiu nele. Ele sofreu a dor de ser subestimado. Ele não foi atrativo aos homens. Ele não foi um popstar. Ele não foi um profissional religioso como as classes farisaicas dos escribas e também dos zelotes da época de então. Nada, não havia aparência, não havia formosura e nenhuma beleza no sofredor, no Messias que tornou-se servo. Ele sabe o que é ser subestimado, ele sabe o que é ser desconsiderado, ele sabe o que é ser deixado de lado, ele sabe o que é ser desacreditado, ele sabe o que é ser andar nas ruas da sua cidade, lá no seu bairro, e o vizinho e o dono do estabelecimento comercial, alguém passa e diz, lá vai um dependente químico, lá vai um assaltante, lá vai uma prostituta, lá vai um delinquente. Ele sofreu, ele
padeceu a dor de ser subestimado. Ele não tinha aparência, ele não tinha formosura, não havia no servo sofredor nenhuma beleza, mas o evangelista e jovem Marcos, a saber, o escritor do primeiro evangelho, no capítulo 1 e no versículo 37, Marcos vai escrever que em um determinado dia Jesus se apartara para orar ao Pai. A multidão sente a ausência dele. Pedro e outros discípulos também detectam que o mestre não estava mais junto deles, e então vão procurá-lo. E Marcos registra que quando Pedro e os demais discípulos encontram a Jesus, o texto verbaliza da seguinte maneira: e tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam, todos te buscam, todos te buscam. Alguém pode ter subestimado você, alguém pode não ter acreditado em você, alguém pode ter olhado para você e ter dito: não tem aparência de que vai mudar, não tem aparência de que vai tomar uma nova posição, não tem formosura, não apresenta nada, é um dependente, é um viciado, é um ladrão, é um promíscuo, é uma prostituta, é um traficante. Não importa, ele sofreu também, sem aparência, sem formosura, sem beleza, mas Marcos diz que todos, na plenitude, na absoluta plenitude, todos o buscavam. Olhe para cá, não te preocupe com aparências, não te detenha com formosuras, não seja acelerado para ser belo. Absalão era belo e morreu pendurado pelos cabelos. Seja crente, seja crente, seja crente, seja crente, seja crente, seja crente. Entenda isto, perceba que ele não tinha aparência, não tinha formosura e nem beleza alguma. Ele não era expositivo, ele não era nada atraente, porque a preocupação dele não era com as apresentações. O propósito dele não era receber a glória dos homens. O propósito dele era ser representante do Pai sobre a terra, entre os seus, e posteriormente extensivo aos gentios. Em terceiro lugar, Isaías expressa uma outra característica do servo sofredor, a saber, ele foi desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Escute agora, dobre a sua atenção por gentileza. Homem de dores. Repita comigo, por favor. Homem de dores. Vamos lá, todos juntos, é uma multidão. Vamos lá, bem forte. Homem de dores. Juntos mais uma vez. Homem. Olhe para alguém e diga: ele sentiu dores. A terceira característica apresentada por Isaías é esta: ele foi desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Não é na singularidade da expressão, mas é na pluralidade. Homem de dores. Homem de dores. Ele sabe o que é ser desprezado. Um dos piores sentimentos é o desprezo. Você sabe disto, você viveu isto, eu vivi isto. Você sabe o que é passar por pessoas, e mesmo que algumas dentre estas não verbalizem palavras,
mas a expressão do olhar já está dizendo muita coisa. Lá vai mais um, este não tem jeito, este vai morrer, o destino dele é a morte ou a cadeia. Esta aí, meu Deus, não vai mudar, permanece na mesma vida miserável. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado entre os homens. Outro sentimento negativo é a rejeição. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que foram rejeitados no ventre materno. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que, com muito respeito, eu digo que, humanamente falando, são frutos de um acidente relacional. Mas eu venho aqui nesta manhã, debaixo do sangue do Cordeiro, mas com autoridade espiritual para te dizer: você não foi, e você não é um acidente de percurso. O Salmo de número 139, verso 16, Davi vai escrever: ainda quando eu era uma substância informe, ou seja, sem forma, o Senhor Deus já havia contado todos os meus dias e escritos no seu livro, cada um deles antes dos mesmos existirem. Não, você não me ouviu, você não é um acidente, você não nasceu por acaso. Deus te amou antes da concepção íntima de teus pais, já estava rolado nos livros de Deus. Vai nascer, vai crescer, vai sofrer, vai tomando posse do livre-arbítrio, tomará outros caminhos, sim, andará pelas densas trevas, vai andar, caminhará diuturnamente perdido, desesperada, vai, mas chegou o dia. Quem está entendendo a palavra? Chegou o dia em que Deus disse: basta, Satanás, basta, Satanás, este homem é meu, esta mulher é minha, este pai é meu, esta mãe é minha, este familiar é meu, basta, Satanás. Ele foi desprezado, ele foi o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Charles Randall Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, escreve: ele poderia ser chamado de homem de santidade, porque foi o mais santo dentre todos os mortais. Também poderia ser chamado de homem de obras, porque ninguém realizara obras tão extraordinárias e produtivas como ele. Ele poderia ser chamado também de homem de eloquência, porque sem sonorização, sem nenhum aparato, assim como ele é a própria essência do amor. Mas a Bíblia diz, e Isaías ressalta, ele foi chamado homem de dores. Escute, ele sabe a dor que você passou, ele sabe a dor que você enfrentou, ele sabe o que é ser um dependente de entorpecentes químicos. Ele sabe o que é ser um viciado inveterado. Embora nunca tendo pecado, ele experimentou a carga pecaminosa quando encarnou-se na semelhança humana. Ele é homem de dores. Glória a Deus.
Mas agora Isaías começa a desmembrar a continuidade do trecho, apresentando a sua e a minha completa vitória em Cristo Jesus. Glória a Deus. Isaías vai dizer no versículo de número 4, Isaías vai dizer: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele também tomou sobre si as nossas dores. Glória ao nome de Jesus. Escute, a humanidade havia pecado. Todos nós que amamos ler, e não apenas ler, mas estudarmos a palavra de Deus, somos cônscios de que estávamos destituídos da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 13, versículo 23, todos pecaram e separados estavam da glória de Deus. Ninguém poderia, por atos meritórios ou por atos de justiça própria, alcançar o perdão de Deus, satisfazer a justiça divina, apagar a carga pecaminosa que está na humanidade. Mas Isaías vai apresentar a quarta característica do servo sofredor, quando ele diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e também levou sobre si as nossas dores. Ele sentiu dores para você não sentir mais. Ele carregou sobre si as mazelas da alma. Para mim te dizer nesta manhã, você pode, pelo poder de Deus e de sua palavra, vencer a depressão. Ele levou sobre si as angústias da alma, para você estar aqui nesta manhã e tomar posse pela fé desta palavra. Ele morreu. Escute, Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículos 3 e 4, Paulo escreve o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus, o servo sofredor, levou tudo isto sobre si, a carga pecaminosa, o peso das dores e das enfermidades. Isaías está falando de enfermidades no tocante às enfermidades físicas, fazendo menção de uma sorte de doenças no corpo. Mas ele segue dizendo: ele também tomou sobre si as nossas dores. São as dores da alma, são as doenças psicossomáticas, que só quem passou pela vida que você passou sabe o que é viver isto. Mas esta é uma manhã de celebrarmos a vida para a glória de Deus. Quantos têm gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez? Você pode levantar as duas mãos aos céus, mas como alguém que está vivo, viva, eu espero quem tem gratidão ao Senhor, experimente levantar as tuas duas mãos aos céus. Eu já estou me encaminhando para o final desta ministração. Quem tem gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez por você, melhore, levante as duas mãos aos céus. Por alguns segundos, só quem tem motivos, você vai abrir a sua boca para glorificar ao Senhor. Você pode melhorar, só quem tem razões para celebrar a Jesus. Erga bem alto as duas mãos aos céus. Se você pode, feche os teus olhos agora.
e diga alguma coisa que possa agradar ao Senhor. Oh, aleluia, Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Alguém está entendendo? Ele levou sobre si. Não te disperse, agora não é hora do chimarrão, agora não é hora de interagir e atualizar as redes sociais, agora não é hora do lanche, agora é hora de dizer obrigado, servo sofredor. Agora é hora de levantar as mãos aos céus e, como disse o prezado pastor Eliezer Moraes, encher bem os nossos pulmões e darmos um brado de gratidão. Quem tem lá nas arquibancadas gratidão? Quem tem aqui ao meu lado direito, entre os nobres homens de Deus, quem tem aqui no centro deste ginásio, à minha direita, à minha esquerda, lá entre a ala feminina, quantas possuem gratidão a Ele, o servo sofredor? Ele encarnado na semelhança humana, padeceu, sofreu, não tinha beleza, não era formoso, foi desprezado, foi rejeitado, padeceu. Os homens escondiam o rosto dele, mas ele não desistiu. Urapacanta calarabachantaramagaia. Uribicatacalamaya mantecanto calarabraia. Quantos podem adorá-lo por mais alguns momentos? Não perca esta atmosfera de adoração. Quantos podem na arquibancada glorificar a Ele, o homem de dores, o sofredor por excelência? Quem tem motivos, adore a Ele nesta manhã. Sinto a graça de Deus. Sinto a graça de Deus. Sinto a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isto, prezado pastor Eliezer Moraes, que alguém olha um ex-dependente químico na igreja, fervoroso, gosta de orar, consagra, é um amante, é um ávido estudante da Bíblia, tem prazer em exteriorizar as manifestações dos dons espirituais e os tradicionais, aqueles que perderam a espiritualidade e estão apenas com a roupagem da religiosidade, olham para um ex-dependente químico e dizem: não basta de um ex-drogado, não passa de um ex-interno de comunidade, não vai ter futuro, não vai progredir, não irá muito tempo na igreja. Olha como ele é escandaloso, olha como ela é espalhafatosa. Para que glorificar a Deus deste jeito? Para que adorar a Jesus desta maneira? Para que ser fervoroso? Alguém olha e diz: é só o começo, é só o início. Eu peguei a chave da congregação quando eu era jovem ainda. O pastor da igreja disse para o zelador: dê a chave da igreja para o jovem Plauto. 7 horas da manhã eu entrava para dentro da igreja com um exemplar da Bíblia, um exemplar das lições bíblicas e uma garrafa de água. 10 horas da manhã o pastor chegava e dizia: aí meu filho, como você está? E eu dizia: estou bem, pastor, obrigado por me autorizar a entrar na igreja. Ele fazia alguma atividade e ia embora. Lá pelo
do meio-dia ele voltava e dizia: e aí, irmão Plauto, tudo bem? Eu falei: sim, meu pastor, o senhor precisa de alguma coisa? Ele disse: não, eu venho aqui para te perguntar, você está bem? Eu disse: sim, pastor. E ele perguntava: irmão Nelson, não vai almoçar? Eu falei: não é tempo e nem hora de almoçar, eu preciso aproveitar a minha jovialidade para estruturar a minha vida. Obrigado, pastor. E ele ia embora, almoçava, voltava após almoço, entrava na igreja e dizia: aí, jovem Plauto, você está bem? E eu digo: melhor do que pela parte da manhã, pastor. Eu já li metade da revista na escola bíblica dominical, e eu estou relendo os evangelhos, e logo chegarei em Atos, depois irei para Romanos, depois vou para 1 Coríntios, depois vou para 2 Coríntios, depois eu vou para Gálatas, depois eu vou para Efésios, depois eu vou para Filipenses, depois eu vou para Colossenses, depois eu vou para 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, eu vou para Tito, depois eu vou para Hebreus, depois eu vou para Filemão. Oh, meu pastor, eu vou adentrar na primeira epístola de Pedro, eu vou para a segunda, eu vou para a primeira, vou para a segunda, e a terceira epístola Joanina Universal. E depois, meu pastor, eu chegarei em Judas, e o senhor não se preocupe, porque eu vou chegar no Apocalipse. E ele me disse um dia: pastor Roque, jovem Plauto, posso te dizer uma coisa? Eu disse: sim. Ele disse: eu conheci um homem que ficou louco de tanto que orou. Eu respeitei ele, pastor Eliezer, eu era um jovem, e eu respeitaria hoje de igual maneira. Mas eu pensei comigo: eu já estou louco. Porque Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, dizendo no capítulo 1 e versículo 25 a 27, que Deus não chamou os nobres, Deus não chamou os certos, Deus não chamou os ricos, Deus não chamou os sábios, mas antes Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu as coisas loucas. Onde estão os loucos aqui nesta manhã por Jesus? Deus escolheu as coisas fracas, as desprezíveis, as que nada são, para que nenhuma carne se glorie. Apenas se alguém se gloriar, glorie-se. Estou sentindo o gozo da salvação aqui. Quem sente comigo o gozo da salvação? Eu finalizo dizendo que um dia eu estou caminhando na Avenida Assis Brasil, indo até um estabelecimento, e do lado direito da Avenida Assis Brasil, em direção onde eu ia, estava um homem sobre um andaime pintando a fachada de um restaurante. E então eu passei, levantei os olhos e reconheci aquele homem. E de baixo eu olhei para cima e disse: Jomar! Ele colocou o pincel dentro da lata de tinta, olhou para baixo: irmão Plauto. Eu disse: e aí, meu amado, como você está? Ele disse: caído. Estou caído. Eu falei: desce, desce rápido. Ele desceu, conversamos meia dúzia de minutos, coloquei num papel o meu número de telefone e entreguei para ele. Fui até o estabelecimento, voltei. Passados alguns dias, eu estou na mesma Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre, porém do outro lado, e está sobre um andaime pintando a fachada de uma oficina mecânica. Quem? Jomar. Falei: Jomar, você aí de novo? Ele disse: irmão Plauto, não tenho forças para voltar, estou quebrado, estou no crack, não tenho mais a quem procurar, todas as portas se fecharam. Eu disse: menos a porta de Deus.
Desce do andaime, abracei ele, falei, ainda tem o meu número? Ele disse, não, perdi na correria. Falei, anota aí de novo. Passados alguns dias eu recebo uma ligação telefônica, é uma senhora do outro lado. Ela diz, olá, é o pastor Plauto? Eu disse, sim, sou eu mesmo. Ela disse, está aqui na minha casa o Jomar. Eu o conheço há muitos anos, e como ele não tem a quem recorrer, e nem nenhuma condição de entrar em contato com você, ele me pediu para te ligar. Eu vou passar o telefone para ele. Ela passou o telefone para o irmão Jomar. Ele disse, irmão Plauto, eu não aguento mais esse sofrimento. Estou com quase 60 anos de idade, perambulando pelas ruas, caindo, levantando, eu não suporto mais. Será que você pode me ajudar? Eu falei, claro. Marquei o dia e a hora com ele. No dia e no horário que marcamos, ele chegou até lá. Porém, ao chegar, ele disse, irmão Plauto, eu trouxe poucas roupas, podemos ir lá onde eu estou morando para buscar o restante? Eu falei, ok, entre no carro. Ele falou, tudo bem. Entrou no carro, fomos até o lugar onde ele estava morando. Estacionei o carro, ele disse, espere aqui pastor, eu vou entrar naquele beco. Era 14 horas. Entrar num beco de dia da semana, 14 horas, ou é dependente químico, ou é traficante, ou é policial, ou é morador da vila. Eu entrei, e ele disse, não, fique aqui. Eu falei, eu vou entrar com você. Eu quero saber onde você mora. Paramos em frente a um portão de madeira, macho e fêmea, um terreno baldio, 2 árvores, uma lona estendida. Era o mês de maio, muito frio, e água gélida no interior daquela lona. E eu perguntei, onde você mora, Jomar? Ele falou, eu moro debaixo daquela lona, pastor. Falei, você é um ensinador do Evangelho, você é um homem de Deus, você é um servo do Senhor. Ele disse, pois bem, o diabo me arrebentou, pastor. Eu falei, mas chegou a hora de Deus para a tua vida. Falei, junta o que você quer juntar aí, bota no saco e bora lá. Quando juntou, retornamos do beco, saímos na rua. Ele disse, pastor. Falei, sim, Jomar. Ele disse, tem mais um problema. Eu falei, qual é? Ele disse, faz 18 dias que eu não tomo banho. Eu falei, que bom, então você vai sentado do meu lado. Você não vai no banco de trás, você vai sentar do meu lado, porque você é meu irmão. Começou a chorar e disse, no banco do lado, eu sim, você é igual a mim perante Deus. Pensa num fedor que o Jomar estava. Pensa numa catinga terrível, pastor Roque. Chegamos em Três Coroas, ele é oriundo da casa, todos o amam, todos o consideram. Foi recepcionado, abraçado, acolhido, amado. E o que vocês acham que aconteceu com o Jomar? Fica de pé, Jomar. Está lá o Jomar, é um dos diretores da casa. Quem pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Fica de pé comigo. Rodrigo, posso chamar uma menina para cantar? Evelyn, vem cá cantar, minha filha. Venha cá, ligeiro. Venha isto, venha cá. Aqui tem músicos habilitados, irmão Rodrigo, enfim, servos do Senhor. Por gentileza, a sonoplastia, um microfone para a menina Evelyn cantar. Largue sua Bíblia na cadeira, na arquibancada, porque esta é uma manhã de vitórias. Enquanto a Evelyn prepara, eu encerro a prédica com o versículo de número 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras, conforme a tradução bíblica, nós fomos sarados. Largue a sua Bíblia na cadeira, seu celular. Você vai deixar as mãos livres para adorar a Deus. Enquanto a Evelyn já logo vai louvar ao Senhor. Vamos remir o tempo, porque os dias são maus.
Você que precisa estar mais perto de Jesus, você que quer colocar este fardo pesado aos pés do servo sofredor, você que adentrou neste ginásio com enfermidades no corpo e dores na alma, você que precisa receber um milagre de Deus,